Muito bom, muito bom. Boa noite. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Eu tô vendo gente bonita, feliz, alegre, satisfeita, né? Nutrida no corpo, na alma, no espírito. Então, a palavra de Deus diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, né? E quando o Espírito de Deus está trabalhando com a gente, alimentando nosso coração, o resultado é evidente, é aparente, né? Ele flui, ele exala, e glória a Deus por isso, né? Então, pastora Miriam, por favor. Glória a Deus por estar aqui. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder compartilhar aqui aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não temos a pretensão de ensinar nada, mas nós estamos aqui para aprender juntos, né? E glória a Deus por vocês que se reuniram aqui nessa noite para aprender do Senhor, receber dele. E sempre quando nós nos dispomos a isso, ele sempre nos surpreende e sempre derrama sobre nós, né? A abundância da sua sabedoria, do seu conhecimento, ele derrama sobre nós a plenitude, porque ele é plenitude de sabedoria e conhecimento, e ele reparte isso conosco. Então é muito bom nós podermos estar aqui. Muito obrigada por nos receberem para esse tempo especial diante daquele que nos criou, que nos formou e que nos permitiu estar hoje aqui para apresentarmos diante dele a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos, a nossa descendência. A ele toda a glória. Amém. Amém. Bom, nós estamos hoje com o propósito de falar sobre um casamento de verdade, né, Ritinha? Tudo bem, Ritinha? Maravilha! E um casamento de verdade, ele acontece quando a gente tem a compreensão, o discernimento, que ele precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado continuamente, né? E aí, dentro desse propósito, nós vamos falar sobre algo que nós aprendemos ao longo do tempo, e a gente também está dentro dessa mesma jornada, desse mesmo propósito, de manter a chama acesa no nosso coração. O casamento de verdade, ele tem que estar alimentado, ele tem que ter esse fluir contínuo do Senhor. Mas é lógico, tudo começa a partir da experiência que nós podemos e devemos buscar em Deus, para experimentar um novo coração, uma nova natureza, porque o casamento, ele se dá a partir do momento em que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode assumir o comando, pode assumir o controle da vida de um homem e da vida de uma mulher. Lá em Efésios, no capítulo 5, e é apenas para a gente contextualizar o que nós vamos juntos aqui pensar e conversar, né? Acompanha com a gente lá, só para a gente conferir e entender que tudo passa por isso. Capítulo 5, a partir do verso 22, olha lá o que Paulo está escrevendo aos irmãos lá em Efésios, e isso se deve sempre trazer a lembrança, porque tudo que nós vamos falar parte desses princípios e parte daquilo que o Senhor, na verdade, é que vai promover na sua vida, na vida do seu cônjuge, para que o seu casamento seja um casamento de verdade, que abençoe a terra, que manifeste a glória de Deus, que cumpra com os propósitos do Senhor nesses dias. Vamos ver o que está escrito lá. Olha lá, a partir do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Até aqui. Então, você percebe, a gente vai entender claramente que tudo que a gente vai poder viver e construir dentro do casamento parte da presença do Senhor, da presença de Cristo e da maneira que nos inspira o Senhor Jesus a viver o nosso casamento a partir da relação que Ele tem com a igreja. O cuidado que Ele tem com a igreja e o cuidado que a igreja tem com Ele. E a gente vai, ao longo desse texto ainda, perceber detalhes que vão nos levar a de fato estar dentro de um propósito maior de Deus, através do nosso casamento, através do nosso relacionamento conjugal sobre a face da terra. Mas isso é apenas para a gente entender que tudo passa pelo início de uma experiência com Deus, de abrir o coração e de permitir que Ele reine sobre nós, que Ele seja o cabeça do homem, que Ele seja o cabeça da mulher e que Ele seja o cabeça do seu casamento. Feche os seus olhos um instante e fale com o Senhor isso. Peça a Ele para Ele assumir o controle, o governo, para Ele te ensinar a ser um marido. Peça ao Senhor as mulheres para ensiná-las a se colocar diante do seu marido como a igreja é apaixonada e honra e reverencia e se sujeita ao seu Senhor Jesus Cristo, o cabeça. Mas tudo isso dentro de um ambiente de amor, de graça, de justiça, de misericórdia, do fluir da própria unção da presença de Deus. Fale com Ele. Pai, é assim que nós desejamos. Desejamos viver o nosso casamento e viver o nosso relacionamento conjugal, a fim de que dentro dele, nesse contexto, o Senhor possa fluir em nós, fluir para a vida dos nossos filhos, fluir para a vida dos nossos familiares, nossos pais, irmãos, os nossos amigos, os casais que se relacionam conosco. Que a Tua graça, Senhor, alcance a cada um de nós e nos traga a condição de nos arrepender daquilo que está errado e que precisa ser mudado. E nos traga o desejo ardente de nos comprometer para viver para Ti, e dentro desse contexto, Tua palavra, Senhor, se manifestar de maneira plena em nosso coração, e nas nossas ações, e no nosso viver, e assim viveremos um casamento de verdade, que abençoa a terra, que glorifica a Jesus Cristo, o Senhor, que manifesta o Teu reino por onde passamos. Desejamos isto e nos abrimos para Ti nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você está disposto a manter a chama acesa no seu casamento? Você acredita que tem um trabalho para você conseguir esse objetivo? Existe um trabalho, existe uma dedicação, existe um envolvimento. A gente tem quase 32 anos de vida conjugal. E nesses 32 anos, em nenhum momento, a gente teve a impressão que a coisa fluía naturalmente. Que coisa acontecia assim, deixa que vai dar certo. Deixa que as coisas, só andando naturalmente, nós vamos viver tudo que um casamento pode viver. A gente nunca teve essa impressão.
a gente estava comprometido, envolvido e buscando em Deus que Ele estivesse mantendo nosso coração ardendo. Eu sempre digo que o casamento não é apenas quando você chega no altar e diz sim à sua esposa, ao seu marido, diante dos seus amigos, seus pais, diante de Deus. O casamento é todos os dias. A gente vai nos casando, a gente vai se casando, a gente vai confirmando o nosso casamento todos os dias. E é assim que a gente mantém a chama acesa da alegria de estar juntos, do prazer de construir, de edificar, e até de chorar os momentos que a gente tem que chorar, e de celebrar as conquistas que a gente naturalmente vai viver se estivermos comprometidos com ela. Então vamos lá, nós separamos um texto que ele é muito importante para nós, e a gente sempre traz ao coração. Veja lá em Levíticos, no capítulo 6, o verso de número 12, olha o que diz as Escrituras. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Olha que legal. A gente está vendo aqui que no relacionamento com Deus e na nossa vida com Deus é preciso um comprometimento, uma atenção, uma sensibilidade para que a chama do nosso coração, no nosso relacionamento com Deus, esteja permanentemente aceso. Aqui era um ritual contínuo da igreja. Lá a igreja, o corpo do povo de Deus que se relacionava com o Senhor, e dentro do culto eles tinham que manter a chama no altar acesa permanentemente. Hoje a chama do nosso coração é o lugar do altar de adoração, de sacrifício, de entrega, de louvor, de presença de Deus. Esta chama, esse altar do nosso coração, ele precisa estar continuamente observado, cuidado. E isso é o que vai refletir a presença de Deus, a vida de Deus, o caráter de Deus, a justiça de Deus em nós. Agora, em todas as áreas da nossa vida, se nós formos pensar e avaliar, considerando que a presença de Deus tem que estar governando, dirigindo a nossa vida continuamente, em todas as áreas eu precisarei manter essa chama acesa. É no meu casamento, é na minha comunhão com Deus, a minha vida pessoal, o meu ministério, é o meu trabalho. Eu quero trabalhar guiado por Deus, eu preciso da direção dele, eu quero ser frutífero lá, eu quero fazer as coisas prosperar, eu preciso estar guiado por Deus, eu tenho que ter essa chama acesa para ter essa sensibilidade dele. Eu quero servir na igreja, na minha célula, eu quero estar aqui, podendo abençoar os meus irmãos, tem que estar com essa chama acesa. O meu casamento reflete a glória de Deus, esta chama tem que estar acesa. E isto requer um cuidado da gente, uma atenção da gente. Não é algo que você não possa fazer, é um desejo, é uma abertura, é uma sensibilidade. Vamos lá. O fogo, ele é um dos elementos que representa o Espírito Santo de Deus. E nós só podemos ter um casamento avivado, um casamento em chamas para Deus, com este poder se manifestando na nossa vida conjugal. Lá no tabernáculo, quando Deus instituiu, que fosse feito desta maneira, o fogo veio diretamente do céu, sobre o holocausto, sobre a lenha que estava ali, sobre o altar de Deus. E
hoje também no nosso casamento é o Senhor que derrama. Aliás, ele já foi derramado, esse Espírito já foi derramado sobre todos nós. O Espírito de Deus já foi derramado nos nossos corações, e nós temos então que nos apropriar, e a partir daí então darmos os passos de ter esse cuidado de manter o fogo aceso, porque lá também os sacerdotes tinham este serviço, não é? O trabalho deles era de permanentemente, a palavra diz, toda manhã ele devia renovar a lenha, ele devia arrumar o holocausto sobre o fogo e queimar as ofertas de gordura, de adoração a Deus ali naquele altar. Isto fala do trabalho, da atenção que nós devemos ter, meus irmãos, né? O nosso casamento, ele tem tudo para ser este casamento renovado em Deus, renovado no Senhor, mas é preciso que a mulher e o marido trabalhem para que esta chama não se apague, e para isso nós precisamos mesmo trabalhar duro, né? Não podemos descuidar. Sinto muita tristeza quando nós conversamos com casais que eles, depois de um certo tempo de casados, a gente pergunta: e aí, como está o casamento de vocês? Como é que está a vida conjugal de vocês? Vamos levando, né? Tá indo como Deus quer, Deus ajuda, mas fala assim, um Deus ajuda naquele tom, né, que está carregado, que está pesado, que é mais eles que estão levando e não permitindo que Deus leve de fato, que o Senhor conduza. E isto é muito triste, né? E não é esse o propósito que Deus tem para cada um de nós. Não é isso que o Senhor deseja, que eu e você vivamos na nossa vida conjugal. O Senhor lá no passado instituiu este cuidado, esta atenção, este trabalho, e no Novo Testamento também, ele tomou, depois que o Senhor Jesus foi glorificado, o Espírito Santo veio também, mas não veio mais sobre holocausto, sobre oferta de animais queimados, não veio mais sobre esses elementos, mas veio sobre homens, veio sobre nós, e a partir dali então, eles puderam realizar coisas sobrenaturais, eles puderam ser capacitados. E eu quero dizer para você que, independente de como esteja o seu casamento hoje, esse Espírito Santo já nos foi dado, e se você se atentar para isso, e se você tomar os passos deste cuidado, desta atenção, deste renovo, eu sei que o altar do seu casamento, ele será reparado e renovado para a glória do Senhor. Aleluia, oh maravilha. Lá em Levíticos, o capítulo 6, o verso 13, é o próximo verso. Olha só qual é a orientação, a direção: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Mantenha-se o fogo, quanto tempo aceso? Sempre, toda hora, todo instante. É claro, não deve ser apagado. Não pode ser apagado. E aí, nós começamos a pensar algumas coisas aqui. C.S. Lewis, ele falou alguma coisa sobre o casamento e chamou a nossa atenção. Ele disse assim: não devemos isolar o prazer da intimidade e tentar obtê-lo por si só, de uma maneira isolada, separada. Assim como não devemos tentar obter os prazeres do paladar sem engolir e digerir, mastigando a comida e cuspindo-a novamente. Ou seja, o que ele está dizendo é que para a gente viver um casamento e a plenitude de tudo que ele pode oferecer dentro da intimidade que uma vida conjugal proporciona, nós não podemos ter uma relação superficial, não podemos pensar apenas numa etapa. Ele até compara com o paladar
Não dá para você sentir e experimentar um alimento e provar dele, se você não o engolir, não o dirigir, se você apenas mastigar e não permitir que o processo se complete. Você mastiga e joga para fora, e nem deixa que aquele alimento que você estava buscando ter o paladar, que ele tome conta de você, que ele permaneça em você. E casamento é assim, irmãos. Casamento, ele precisa ser vivido de uma maneira mais ampla. Ele se estende um pouco. E manter a chama de um casamento de verdade requer mais do que apenas estar junto em casa. De você trabalhar junto, de você ir para casa e deitar na mesma cama, requer mais. E nós queremos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos adiante. 4 áreas que são vitais para a intimidade de um casal, para o relacionamento de um casal e para que a gente viva a intimidade plena de um casal. A relação verbal, a relação emocional, a relação física e a relação espiritual. Em tudo isso a gente está se relacionando, a gente está conversando, a gente está trocando, a gente está construindo. Tem gente que às vezes pensa que casamento, ele apenas satisfaz uma área e uma necessidade da vida que ele possa entender que seja mais relevante para ele ou para ela. Mas é muito mais do que isso. E é dentro dessa perspectiva que a gente quer pensar um pouquinho. Olha o texto de Provérbios lá no capítulo 15, o verso 23. E a partir daí nós começamos a tratar, lógico, de uma maneira um pouco mais objetiva, né? Mas certamente o Espírito de Deus, ele vai ampliar o entendimento dessas verdades para a sua vida e para o seu coração. Olha o que está escrito lá: dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. O que a palavra de Deus está propondo para a gente? Ele está propondo que o nosso relacionamento verbal, a nossa conversa, o nosso diálogo, ele seja motivo de alegria, de contentamento, seja motivo de prazer, motivo para você voltar e desejar estar com o seu cônjuge e conversar com ele. Porque não sei se aconteceu já com você, que você fala algumas coisas com o seu cônjuge, depois que você falou com ele, fala: não vou falar mais nada, deixa quieto, acho que é melhor parar por aqui. Já aconteceu com você isso ou não? Você conversa algumas coisas com o seu cônjuge e fala: já entendi. Então, e aí tem situações que alguns casais ficam sem conversar 1 dia, 2 dias, 1 semana. E para voltar a conversar. E quando chega a hora, então, eu precisava de um parecer, eu precisava de uma ideia, eu precisava ouvir alguma coisa. E aí você compartilha uma necessidade com o seu cônjuge. Mas depois que você compartilha, o que você ouve dele também, falar: é melhor nunca mais perguntar mais nada, eu compartilhar mais nada, eu falar mais nada. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa relação verbal. Vamos adiante. Pode entrar. Relação verbal. É importante a nossa relação verbal dentro do casamento. Todos nós sabemos, né, que a comunicação ela é vital para que o nosso casamento se mantenha, né, com a sua chama acesa, né? Muitos casais eles não desenvolveram a arte do diálogo, da comunicação, e
Quando vêm os filhos, eles ficam envolvidos com os filhos e esquecem que um e o outro precisam desenvolver esta arte de se comunicar, de se entender. E nós precisamos atentar para isso. Precisamos desenvolver. Eu sei que cada um tem um estilo, uma personalidade, uma forma de ser. Um é mais falante, outro é mais quietinho, né? Mas o casal tem que se ajustar de acordo com as diferenças. O casal tem que se ajustar. E aquilo que é debilidade para um, o outro tem que ter paciência para ajudar a desenvolver, para ajudar o outro na sua área mais frágil, né? Para que ele se desenvolva naquela área que é mais difícil. Então, é importante separar o tempo para a gente conversar. É importante refletir, parar para pensar, para rir, né? Para ter um tempo só para os dois. É importante, meus irmãos. Tem casais que não conseguem conversar. Tem casais que não conseguem sair sozinhos para conversar, né? Nem tampouco sair de férias. Sai de férias, convida 2, 3 famílias juntos, porque parece que só tem diálogo se está a tropa acompanhando, não é verdade? Mas nós precisamos, né, também aprender a desenvolver. Não tem nada demais, viu? Sair com os amigos, não é verdade? Não tem nada demais, é bom, mas tem tempo para isto, não é? Agora, os dois precisam aprender a desenvolver esta comunicação verbal, a expressão, né? Falar aquilo que pensa, não ter vergonha, né? De falar alguma coisa que vem à mente, né? Ter esta liberdade para desenvolver de fato esta comunicação na sua inteireza. Então, você pode promover algumas coisas que vão desenvolver esta comunicação, né? Praticar uma atividade juntos, ir para academia. Se não for na academia, vai caminhar aqui no lago, né? Atibaia é tão bonito, tem vários lugares que você pode fazer uma caminhada e aprendam a conversar nesse tempo, mesmo que no começo o papo não seja tão bom, não flua tanto, mas comece, porque isso é muito importante. E depois que os filhos forem embora, aí é que você vai ver, né, a diferença. Se você trabalhou para manter a chama da comunicação acesa, você vai ver lá, quando o ninho já estiver vazio, estiver de novo só você e ele e você. É aí que nós vamos ver como é que foi desenvolvida a nossa comunicação durante o tempo em que estivemos juntos, né? Mesmo enquanto os filhos estavam conosco. Então, aprenda isso, é importante. Escrevam, né, um para o outro, escrevam bilhetes, né, de alguma maneira. Faça o outro entender: olha, eu estou aqui, estou pensando em você, você é importante para mim. Não esqueça de elogiar, de ver os pontos fortes, né? A gente, com a rotina e a liberdade que o casal cria, com o tempo, nós passamos a ter a tendência de ver só os pontos fracos do outro, né? E aí logo colocamos isso em evidência, e isto é tão prejudicial. Nós deixamos de ver a beleza que o outro tem, que Jesus deu para ele, para que nós usufruíssemos, e a gente perde isso, porque passamos a olhar de uma maneira diferente. Então, desenvolva isso, preste contas também, né, a um casal de amigos fiéis, comunique-se com alguém da sua confiança, se caso você estiver passando alguma dificuldade, né, algum problema, alguma situação. Desenvolva essa comunicação saudável também, com uma pessoa idônea que vai te ajudar, alguém que vá te ajudar, não alguém que vá te expor, não, mas alguém que você sabe que tem uma palavra de Deus na sua boca, que vai poder te ajudar no momento da crise e da dificuldade, né? É importante que nós façamos isto.
Lá em Provérbios, o capítulo 16, o verso 24, outro texto da palavra aponta para uma outra área importante da nossa vida. Veja lá o que é que está escrito: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma. Olha só, irmãos, a alma, lá no íntimo, lá no interior, trazem cura para os ossos. Nós estamos vendo aqui que, dependendo de como a gente conduz a nossa vida, as nossas emoções, elas vão estar afetadas, nossa alma vai estar afetada. Lá em Provérbios, no capítulo 17, o verso 22, olha o que está escrito: o coração bem disposto, em outra tradução está escrito assim, o coração alegre, bem feliz, é um remédio eficiente. Está falando do coração, das emoções, dos sentimentos, alegre, disposto, animado, feliz. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, nós precisamos estar atentos para esta área emocional do nosso casamento, a relação emocional que a gente vive no nosso casamento, porque dentro do casamento você vai passar raiva, sim ou não? Quantas vezes você já passou raiva no seu casamento? Só hoje, quantas vezes? Né? Mas quantas vezes você passou alegrias que extrapolaram, não é? Se você não sabia o que fazer, são emoções e sentimentos que a gente naturalmente vive, tristezas, frustrações. Então, irmãos, é importante você agora se dedicar a atentar para a relação emocional. E aí, aprenda a compartilhar sentimentos profundos. Divida isso com o seu cônjuge, falem sobre isso, tratem sobre isso, preste atenção. O que é que deixa o seu cônjuge bravo, bicudo, ranzinza? Alguma coisa aconteceu. Preste atenção, o que fez com que o seu cônjuge tivesse uma atitude, uma reação inesperada, e que não era a reação que você esperava, que você desejava ver nele ou nela. Trabalhe isso em você. Não, peraí, eu já sei que aqui, quando eu toco aqui, mexe aqui. Quando eu toco desse lado nas emoções dela, acontece uma outra coisa aqui. Avalie isso e compartilhe. Às vezes é bom até você dividir. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu sinto tristeza quando você faz assim. Olha, eu sinto muita alegria quando acontece desse jeito. Olha, eu me sinto animado, encorajado quando você tem essa atitude. Compartilhe sentimentos profundos, que são sentimentos que lá no seu coração, provavelmente o seu cônjuge, ele talvez não tenha percebido ainda. Você vai falar: mas 32 anos de casamento, será que não deu para perceber? E às vezes as mulheres falam assim: como que você não viu isso? Você não tem sensibilidade, né? E muitos homens também, eles acabam tendo dificuldade com as suas esposas, porque elas também não compreendem algumas coisas da natureza masculina. É preciso falar, compartilhe isso. Reflitam sobre os fatos que afetam os sentimentos um do outro. Reflitam sobre isso. Olha, ela fica triste quando acontece isso. Reflita sobre isso. Valorize e respeite os sentimentos do seu cônjuge. Ah, isso aí é frescura. Nossa, frescura. Não pode ser assim. Ela tem que aprender, ele tem que aprender. Calma, respeite os sentimentos do seu cônjuge. Respeite. E às vezes essa falta de respeito acontece até assim: o seu cônjuge compartilha um negócio com você, uma dificuldade que ele está vivendo, que ela está vivendo, e aí você, na hora que ouve aquilo, você já logo quer animar. Não, mas isso não é nada, isso vai passar. Não olha para isso. Você quer mudar o quadro, mas a pessoa, ela está tendo uma série de dificuldades. Sabe o que ela queria ouvir de você? Apenas: eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo.
Fala a Deus, né? Entendo. É que às vezes, tanto o homem como a mulher, ele quer na hora já intervir, e já mudar, e tirar aquela pessoa daquela situação. Mas isso às vezes faz muito mal. Dá a impressão que você não se importa com o que está passando no coração do seu cônjuge, do sentimento que está lá dentro. E às vezes é preciso respeitar e esperar um pouquinho. Ajudar, sim, você pode ajudar, mas é preciso também dar o tempo para que essa pessoa possa assimilar aquele processo e possa ela mesma esboçar sintomas de reação, e aí você vai poder ajudar nesta reação. A relação emocional, ela é muito importante para que haja uma plenitude na intimidade do casal. Nós já falamos sobre a relação verbal e falamos agora sobre a relação emocional. Mas lá em Provérbios, no capítulo 5, verso 18, a palavra de Deus aponta também para uma outra área importante. Diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Provérbios 5, 18. E é importante também manter a chama acesa da relação física. E quando a gente trata aqui da relação física, nós não estamos falando necessariamente do ato sexual. A relação física, ela envolve vários tipos de toque, e é importante, porque às vezes o casal fica muito distanciado um do outro. Nós vemos na Bíblia que Jesus, o Senhor Jesus, ele mudou a vida de muitas pessoas através do toque, não é? Jesus tocava as pessoas para curá-las, para libertá-las, para livrá-las dos cativeiros em que elas viviam, e o toque tem este poder. Então, esta expressão carinhosa deve ser desenvolvida entre o casal, dentro do relacionamento conjugal. Então, é preciso compreender o valor do toque físico, do toque respeitoso, né? Do toque carinhoso, daquele toque que diz assim: olha, eu estou aqui com você, você não está sozinho, não é verdade? Quantas vezes na nossa caminhada nós precisamos desse toque um do outro, não é? O toque que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima, que nos diz: olha, você pode sim, ai bem, mas olha, acho que não dá, as portas estão fechadas, mas vão se abrir, não é verdade? Quando você faz assim, pode ver, meus irmãos, né? Quando a gente faz, e quando faz na gente, as coisas mudam, não é verdade? Então nós precisamos compreender o valor do toque físico, né? A importância do toque. Nós nos expressamos muito e podemos liberar coisas muito boas, né? Coisas divinas. Nós podemos liberar cura, um toque curador, quando nós nos dispomos, né, a tocar o nosso cônjuge. E é claro, meus irmãos, nós não temos tempo para falar aqui das questões da intimidade sexual do casal, mas tudo isso está dentro dos planos de Deus. Tudo isso está aprovado pelo Senhor dentro do casamento, né? Então procure tocar da maneira certa, no momento certo, na hora certa. Tem uma pesquisa científica que diz que nós temos mais de 5 milhões de receptores do tato no nosso corpo inteiro. Mais de 2 milhões desses receptores estão apenas nas nossas mãos. Então olha como é poderoso o poder do toque, como o toque muda, como o toque libera, né, a presença de Deus que existe no cônjuge. Se você tocar no seu cônjuge, liberando a bênção de Deus sobre ele, eu tenho certeza que as coisas vão mudar, e esta chama será permanentemente acesa, ela não se apagará. É legal. Você sabe que o abraço, ele tem um
poder restaurador extraordinário. Já sentiu isso ou não? Já sentiu? Mas tem que ser aquele abraço gostoso, verdadeiro, aquele abraço assim de urso, né, que a gente fala, né? E quantas vezes eu já não recebi uns abraços desse da Miriam, bons, e que eu pude dar nela, e quantas vezes isso curou a gente, cura. Tem até uma historinha de um casal que foi procurar uma ajuda num terapeuta, e o terapeuta olhando o casal e conversando com eles, ele, fazendo a conclusão, disse para o marido: olha, o caso de vocês não é complicado, é simples. A sua esposa precisa de um abraço todos os dias pela manhã, todos os dias. Dá um abraço nela, dá um abraço nela. Aí ele deu um abraço nela. Então, todos os dias pela manhã você dá um abraço nela. E aí o marido disse: mas eu vou ter que vir aqui? Acredita? É verdade, porque às vezes algumas coisas acontecem só na manivela, quando alguém sugere, quando alguém empurra, mas pode fluir e deve fluir. Vocês vão entender isso e vão continuar a trabalhar isso, eu tenho certeza. Lá em Salmos, o capítulo 18, verso 28, aí eu e a Miriam, a gente estávamos pensando nesse texto: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. E aí, irmãos, a gente está falando da nossa relação espiritual. Quantas vezes o seu casamento, ele está numa situação de sombras, de obscuridade, de um apagão, e você e o seu cônjuge precisam buscar a Deus e crer nessa palavra: Senhor, a nossa chama da alegria, do prazer de estar juntos, ela vem de Ti. O Senhor é que mantém acesa a nossa lâmpada, a lâmpada do nosso casamento. O Senhor transforma em luz as nossas trevas. Você pode estar vivendo uma situação muito sombria no seu relacionamento conjugal. Parece que você não enxerga nada, não vê a luz lá no distante, você está perdido, confuso. Mas o Senhor, Ele pode mudar essa situação, Ele transforma essas trevas em luz. E aí a importância dessa relação espiritual sua, do seu cônjuge com o Senhor. Unidade para buscar a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes alguns casais, eles oram muito juntos no namoro, no noivado, e casa. Depois que casa, você pergunta: você está orando com a sua esposa? E agora eu não orei mais. Mas é agora que você precisa desenvolver isso. Precisa ter essa prática, esse hábito. É um hábito saudável, é um hábito bom. Busque o crescimento e a maturidade espiritual junto com o seu cônjuge. O que você está fazendo aqui é buscando crescimento espiritual, maturidade. Trabalhe as questões que vão fazer com que você e o seu cônjuge possam viver dentro de um processo de crescimento, de desenvolvimento na palavra, na vida cristã. Aprenda esta linguagem da comunicação silenciosa no caminho da fé. Às vezes o seu cônjuge, ele está num momento a sós com Deus ali, é um período da vida dele. Cubra, interceda. Ele está precisando, ela está precisando profundamente de uma experiência naquele momento com o Senhor, uma palavra rema, uma intervenção, um milagre. Cubra o seu cônjuge. Às vezes respeite a necessidade dele individual naquela hora, ajude-o a despertar essa necessidade individual e ampare espiritualmente o seu cônjuge. Ampare, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra que possa corrigi-lo, abrir os olhos, corrigi-la, abrir o entendimento, mas com amor e com respeito. Se a gente conseguir entender essas relações verbais, emocionais, físicas e espirituais, e trabalhar isso
a chama vai estar acesa e o nosso casamento vai ser um casamento de verdade. Lá em Provérbios, no capítulo 5, verso 18, eu gosto desse texto: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Em todo o tempo. Quando ele fala alegre-se com a esposa da sua juventude, pode ser que você esteja distante da sua juventude, mas foi ela, a esposa que o Senhor preparou, foi ele, o marido que o Senhor preparou para você. Alegre-se com ele, mantenha a chama do seu coração, do seu casamento, da sua vida conjugal acesa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Show? Vamos orar com eles? Vamos orar. Vamos ficar em pé um instante? Queremos orar com vocês. Sabe, meus irmãos, a incumbência de manter esse fogo aceso não foi dada aos anjos, mas foi dada a mim e a você. É você, marido, é você, mulher, que tem essa incumbência de manter o seu casamento inflamado diante do Senhor. Inflamado no sentido dele arder para Deus, dele estar sobre o altar de Deus, dele estar sendo oferecido como oferta de cheiro suave ao Senhor. E o Espírito Santo, ele é capaz totalmente de transformar qualquer situação, né, de trevas, de obscuridade, né, de apatia, de distanciamento, né, de frieza, de mornidão, né, daquela coisa sem graça. É só o Espírito Santo que pode promover a mudança. Por isso que quando nós abrimos aqui, fiquei tão feliz, nós já fizemos uma oração cantada. Espírito Santo, toma minha mente, toma o meu coração, toma o meu ventre, vem sobre mim. Nós precisamos todos os dias fazer esta oração e nos colocar como sacerdotes, como sacerdotisas do Senhor, diante do altar que Ele nos confiou, e colocar em ordem todas as manhãs, colocar o nosso altar, o altar do nosso casamento diante do Senhor, colocar em ordem, ver se tem lá o combustível, que é a lenha, e você vai cada dia renovar esta lenha, né, do seu altar, para que o fogo não se apague. E esse combustível é a meditação da palavra, é a prática da palavra na sua vida. Esse combustível é a oração, é como você vai se relacionar com Deus, que esse fogo vai poder ser mantido aceso. Então, que nesta noite, mesmo que você olhe e veja, talvez o altar do seu casamento, ele não esteja em ordem, talvez precisa de reparos, ele precisa ser reerguido, alguns podem estar até faltando um pedaço, mas meus irmãos, abra o seu coração nesta noite, o Senhor está aqui, não foi por acaso que o Senhor nos trouxe aqui. Ele quer que a gente saia daqui com essa incumbência maravilhosa de cuidar, de proteger, de trabalhar, de estar atento, de colocar mesmo o nosso coração diante da preciosidade que Ele nos deu, a nossa família, a nossa casa, o nosso marido, a esposa, os filhos. Tudo isso o Senhor tem nos dado. Então, coloque tudo isso diante do Senhor e apresente-se a Ele. Mas, pastor, eu vou apresentar
desta maneira, desta maneira. Pode ser que você olhe e veja que não está certo, e o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Não queira você ficar preocupado em esconder ou passar uma aparência que está tudo bem. Não, o Senhor conhece de fato a realidade de cada casa, de cada família, mas Ele deseja que o seu altar seja restaurado, o altar da sua família, o altar da sua casa, o altar de adoração a Ele, dentro do seu casamento, seja renovado e restaurado, e que este fogo permaneça ardendo todos os dias diante dEle. Você está disposto a se colocar diante do Senhor para isto? Então, o que é que precisa ser reparado? O que precisa ser consertado? O que precisa ser oferecido hoje diante do Senhor? Você pode abrir o seu coração e dizer para Ele, né? E Ele está aqui, está ouvindo e desejoso de te dar esta capacidade e de te promover, né, como um sacerdote atento, zeloso diante dele, pela sua casa e pela sua família. Existe algum casal aqui que sinta hoje necessidade de um milagre de Deus para que seu casamento seja aquecido pela chama do Espírito? Que você possa viver dias que talvez você não esteja mais vivendo, mas que você sabe que Deus tem para você. Você sabe, e você quer mudar isso. Vem aqui à frente, a gente quer orar com você. E às vezes a gente passa por fases, por momentos que são assim, e a gente precisa de ajuda, e a gente precisa de quebrantamento, a gente precisa de se colocar no altar do Senhor, para que Ele realize esse milagre, para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele nos faça viver a plenitude que uma vida conjugal pode oferecer. Se você sente que precisa desse cuidado de Deus, dessa intervenção do Senhor, vem aqui, o Senhor certamente vai promover um milagre na sua vida. Você precisa disso, você deseja isso? Alguém aqui que queira se colocar no altar do Senhor, pode vir aqui à frente. Nós queremos orar com você, nós queremos servir você. E eu sei que Deus nunca desampara os seus filhos, jamais, jamais. Existe alguém que precise desse cuidado, desse amor e desse milagre de Deus? Nós vamos orar. Pai, é no nome de Jesus. Cremos que Sua graça e Seu poder, eles estão fluindo nesse lugar, porque Tu és aquele que estabeleceu o casamento, e desde o início, para que no casamento o homem e a mulher pudessem experimentar a plenitude de tudo que neles o Senhor estabeleceu, para que pudessem viver e abençoar a terra e governá-la e reproduzir filhos piedosos que manifestassem por onde passassem seu caráter, sua justiça, suas misericórdias, estabelecessem sobre a face da terra o Seu amor e o Teu reino, Pai. Por isso, nessa noite, nós cremos que milagres estão sendo liberados para a vida dos Seus filhos e filhas, dos casamentos que se abrem para Ti e que desejam mudar completamente o rumo, a direção do que eles estão vivendo. A apatia, a tristeza, a frustração, caia por terra no nome do Senhor Jesus. As intrigas, as brigas, as diferenças, toda ação maligna para dividir os sentimentos, para trazer apatia,
distanciamento, insensibilidade, sejam completamente anulados do nome do Senhor Jesus. Toda ação maligna para dividir casais, para fazer ruir os casamentos, nós declaramos que estão repreendidos no nome do Senhor Jesus. E a tua glória, Senhor, alcance os lares, as famílias, os filhos. Tua glória alcance toda a tua igreja, para que possamos cumprir o papel de igreja a partir dos nossos lares e dos nossos casamentos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o teu louvor e para a sua glória. Amém, Senhor Jesus, amém. Podemos aplaudir a Jesus, o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é soberano, Ele cuidará de você, da sua casa, do seu lar. Não fique sozinho, não fique isolado, deixa a chama acesa. Amém. Pastores, vocês têm visto Deus restaurar muitos casamentos desses dias. O que você julga chave para que isto continue acontecendo ou aconteça? Vocês têm acompanhado, têm visto Deus restaurar muitos casamentos. E nesses dias, o que vocês acham importante ou chave para que isso continue acontecendo? Para mim, eu vejo que é fundamental para que isso aconteça um coração rendido, totalmente entregue, né? Como você levantar suas mãos e você não colocar as suas justificativas, os seus argumentos, mas você se render, né, para que o Senhor restaure a sua vida, a vida do seu cônjuge, a sua família. Eu vejo que esse é um ponto fundamental, esse desejo de ser mudado e moldado pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade de Deus. Nós temos visto, sim, o Senhor trabalhar nos casais, mas quando isto acontece, é porque, em primeiro lugar, acontece esta rendição ao trabalhar e ao mover do Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira do Senhor operar, de haver mudança, né, mudança pessoal. Não há outra forma, a não ser a gente depender, né, única e exclusivamente do perdão, da graça e da bondade do nosso Pai. Lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus falou sobre isso. Ele disse que é por conta da dureza do coração é que aconteceriam os rompimentos, as rupturas das alianças de casamento. Dureza de coração. Então, quando nós nos abrimos e queremos e nos permitimos ser moldados, o milagre acontece. Olha, não existe nada que Deus não possa mudar, nenhum casamento. Alguém pode dizer assim: ah, mas meu marido nunca vai mudar. Muda. Ah, minha esposa nunca muda. Muda sim. É preciso que a gente queira, a gente se abra para isso, deseja. E o milagre começa em mim. Se tem um problema no meu casamento, o problema para ser resolvido, a intervenção de Deus vai começar comigo. Nunca assim, tem um problema no nosso casamento, tem que começar com ela. Não, eu tenho que me abrir para que Deus tenha acesso a mim, e a partir de mim, eu tenho certeza que vai alcançar ela. Ok, pastores. Próxima pergunta. Quando a chama só está em um dos cônjuges e o outro não, o que fazer? Eu gosto de uma historinha, que eu acho que vocês já ouviram essa historinha aí. Se lembra aquela historinha? Eu acho que vocês talvez devem ter ouvido com outros personagens, mas acontece sempre, de qualquer maneira, o mesmo resultado. Então eu vou contextualizar aqui. A esposa estava brava com o marido. Ele era insensível, ele era duro, ela estava brava. Então ela cansou, mas não podia se separar dele.
Então ela foi procurar o sábio lá, era um mestre, era um sacerdote, e explicou a situação. Falou: o que você quer que eu faça? Não, eu queria que ele morresse. Queria que ele morresse, porque a única solução é ficar livre desse homem. Esse homem é um encardido, eu quero ficar livre dele. Então ele falou: olha, é o seguinte, eu vou te dar um remedinho para você colocar na comida dele. Lembra dessa história? Quem já viu essa história aí? Ah, todo mundo já viu. Pelo menos um pouquinho, né? Vou contar. Se vou te dar um remedinho, você vai colocar na comida dele, não tem sabor, não tem alteração do sabor, e ele vai morrer dentro de algum tempo aqui. Nossa, é mesmo? Nossa, é isso que eu queria. Bom, ótimo. Agora, quem vai ser o primeiro suspeito na morte dele vai ser você que é a esposa, tal. Então você tem que mudar o comportamento com ele. Você tem que ser boazinha, tem que ser gentil, atenciosa, delicada, gentil. Tudo que você imagina que possa fazer para agradar ele, que as pessoas vejam, você faça. Falar pouco. Então ela recebeu todas as dicas aí, e ela começou a fazer aquilo que ela nunca fez, para agradá-lo e para não cair na suspeita. Bom, passaram-se alguns dias, vamos dizer 1 mês, 2 meses, e ela ficou desesperada e voltou lá com o sábio dizendo: pelo amor de Deus, meu marido vai morrer, mas eu não queria que ele morresse. Mas por quê? Não, o homem mudou. O homem mudou, ele é outro, eu não quero mais que ele morra. Mas como ele mudou? Não sei, eu não faço nem ideia, ele mudou. E agora? Aí o sábio disse para ela assim: olha, aquele remedinho que eu falei para você que ia matar ele, de fato não ia matar ele. O remedinho tinha que começar com você. Era lá dentro do seu coração, era lá no seu comportamento, na sua atitude. Então, de fato, eu acredito nisso, sabe? Se o meu coração está incendiado, eu posso incendiar o coração da Miriam. Se o coração dela estiver incendiado, ela pode incendiar o meu coração. Eu acho que o milagre continua a partir de mim. Você pode buscar a direção de Deus, o direcionamento de Deus, e o milagre vai acontecer. Deixa eu contar um testemunho para você que eu vivi. Eu estava lá na comunidade sede, eu trabalhava lá naquela época, e era um dia pela manhã, chegou lá uma mulher, e a recepcionista, ela me procurou e falou: tem uma moça aí, ela está chorando desesperada, e ela quer falar com alguém aqui. O pastor Brando Liz não estava, você pode atender? Ela falou: não, vou atender, tudo bem. Parei, sentei. Quando ela chegou, falou: pastor, mas tudo bem, então olha, eu vim aqui só fazer um comunicado hoje. Um comunicado? Eu estou me separando do meu marido. Eu falei: como assim? Ela falou: como assim? Levantou um pouquinho a manga do vestido, que ela estava comprido. Irmãos, ela estava toda roxa. E ele me bateu, me espancou. Irmãos, eu fiquei louco. Eu falei: meu Deus, como é que um homem desse faz o troço? É covardia. Bateu nela legal. E à medida que ela ia falando e chorando, eu falei: o que eu vou dizer para essa mulher? Eu posso dizer para ela assim: você vai lá, pega um pedaço de pau, um taco de beisebol, como o pastor Carlos Roberto às vezes ele brinca com a gente, mira no meio da testa, mas não erra, porque se errar depois vai ter problema. Mira no meio e... Eu falei: mas eu não posso falar isso para ela. Como é que eu vou falar isso? Ela vai sair daqui. O conselho que o pastor me deu foi isso aqui, ó. Eu poderia falar para ela: minha querida, descansa seu coração, fique em paz, segura a onda, seja uma Amélia, que ela suporta, que
Falei, mas como é que eu vou falar isso para ela? Vai ficar apanhando a vida inteira. E eu aqui ouvindo ela, Espírito Santo, me ajuda, o tempo está correndo. E a mulher falando e chorando e contando e passando isso na minha cabeça. Aí ele disse para mim, o problema não é ele, o problema é o diabo. Ele é o nosso adversário. Lembra de Efésios capítulo 6? Os nossos inimigos são espirituais, não são carnais. Fala para ela lutar com quem tem que lutar. Fala para ela ficar brava com quem tem que ficar brava. E aí eu disse para ela, minha irmã, entendi o que você falou, mas olha, o problema é o seguinte, não é o seu marido. Seu marido é uma vítima. Seu marido, ele está sendo manipulado. Você tem que se indignar, se levantar, ficar brava mesmo, mas com Satanás. Você tem que enfrentar esse demônio que está querendo rachar o seu casamento. Se coloque em oração, faça jejum e ame o seu marido, mas brigue com Satanás. Irmãos, quando eu falei isso para ela, ela falou assim, mas não é verdade? É isso mesmo. Eu falei, é? Não, você está certo, vou sair daqui, agora eu sei o que fazer. Irmãos, ela saiu, mudou, saiu pisando duro. Eu falei, nossa, se o diabo aparecer na frente dela agora, não vai sobrar nada. Irmãos, passou um tempo, estou lá na comunidade com a Miriam, chega um casal bonito, eles se aproximam de mim e ela diz, pastor, você lembra de mim? Eu olhei para ela, falei, lembro, mas só que eu não estou conseguindo associar. Eu sou aquela mulher que veio falar com o senhor que estava separando com meu marido. Eu falei, não acredito. Irmãos, o homem começou a descer lágrimas nos olhos. Ele falou, Jesus mudou a minha vida. Irmãos, a gente chorou juntos, a gente se alegrou, celebrou. E esse casal está na comunidade da graça, firme, de pé, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Próxima pergunta: como lidar com opiniões diferentes? Fingir que o outro tem razão para fugir de uma briga? Ou enfrentar uma queda de braço? Como lidar com opiniões diferentes? Fingir que o outro tem razão para fugir de uma briga ou enfrentar uma queda de braço? Você sabe que todos nós aqui que estamos abertos aqui nessa noite para aprender como manter a chama acesa, essa conversação de casais, o tema é muito apropriado, é o diálogo, é conversar. Cada um de nós temos uma cultura, uma personalidade, uma característica, cada um de nós. É preciso encontrar sempre esse ponto de acordo, de opinião comum, e que existe, irmãos. Eu costumo pensar assim, um casamento que dá certo, para mim, e eu sempre comento isso com os casais quando a gente está conversando, não é aquele que o marido e a mulher, eles combinam muito, eles têm tudo a ver, eles concordam em tudo. Nossa, se olha para eles, olha, 99% eles são iguais, assim, eles têm uma afinidade, porque a gente já viu até isso. São casais que você olha assim, parece que são gêmeos, só que tem um problema. Em 1% que eles discordam, eles racham o pau. Eles não abrem mão, e eles se separam por causa de 1%. Agora tem casal que tem afinidade de 1% e 99% de diferença. Só que eles conseguem entrar em acordo, eles conseguem encontrar um ponto de convergência. Mas é fácil? Não, irmãos, é trabalho, é conversar, é abrir o coração, é ter sensibilidade, é oferecer uma renúncia.
se prontificar com voluntariedade em algumas áreas do casamento. Eu tenho na minha família um exemplo de água e óleo, de duas pessoas completamente opostas, e eles falam isso. É tão gostoso ouvir eles falar isso, e a gente vê isso neles. Meu sogro e minha sogra, eles dizem isso pra gente toda hora. Olha, meu sogro diz assim: olha, eu e a Wanda, se fosse pelo fato da gente permanecer casados por conta de que somos iguais, não permaneceria. E eles têm quase 55 anos de vida conjugal. Já fizeram? 52 anos de vida conjugal. Ele é totalmente diferente dela, irmãos. Mas eles aprenderam a conviver um com o outro. Aprenderam a encontrar o ponto de convergência. E para mim isso é determinante. E para mim é aí que acontece a maturidade e o desenvolvimento do casamento. Eu e a Miriam também somos muito diferentes. Mas sempre é importante tratar, né? Nunca deixar. Quando surgir, né, uma opinião diferente do outro, nós temos que colocar, né, as duas posições, e à luz da palavra a gente vai orar. Se a coisa ficar muito difícil, a gente tem que ir chorar aos pés do Senhor, porque aquilo que nós não podemos mudar com as nossas palavras, o Senhor muda através do poder do Espírito Santo de Deus, né? Não adianta a gente querer entrar em briga, ver quem é mais forte, porque o casamento não pode ser uma disputa, nunca, em nenhuma área, né? Não pode haver isso. Os dois estão ali trabalhando juntos para um bem comum. Tem que ter ali aquele senso, né, de acerto, sempre dos dois chegarem a um acordo. Então tem que ter essa disposição de acertar sempre, né? E tratar as diferenças. A gente não pode simplesmente deixar para lá, ou então de uma maneira até oculta lá no nosso coração, dizer que concorda, mas não concorda lá dentro, né? Ficar lá se rebelando no íntimo do nosso coração. Isso é uma falha e um pecado diante de Deus, né? E diante do nosso cônjuge também. Então a gente precisa ter essa disposição de tratar. A nossa experiência conjugal é assim: houveram momentos na nossa vida conjugal ao longo dessa caminhada que nós tínhamos opinião diametralmente opostas, e se fosse levar a cabo, a gente terminava o nosso casamento. O que aconteceu? Naquele momento, ou eu ou ela tínhamos que ceder um ou outro e suportar aquela fase. Em muitos momentos eu suportei a opinião da Miriam, e em muitos outros momentos ela suportou a opinião minha. E você sabe o que aconteceu depois? A gente muda, irmãos. O tempo passa, a gente amadurece e a gente muda. Eu mudei minha opinião, não foi porque ela ficou... Quanto mais ela ficava... mais eu... Não. E ela mudou também. O tempo passa e a gente também vai mudando a maneira de ser, de se posicionar. Agora, se nós tivéssemos interrompido a nossa caminhada, nós não teríamos percebido e vivido essa experiência de encontrar aquele ponto de convergência que uma hora chega. Então existem algumas coisas, não dá para a gente fazer acordo agora. Vamos esperar, e lá na frente nós vamos voltar nesse assunto e a gente vai encontrar acordo. Acordo é assim: a gente, quando começa a namorar, imediatamente já estabelece alguns acordos. Olha, eu sou assim, você é assim, a gente gosta disso, então tá bom. Um acordo básico, mínimo, para a gente começar a jornada. Até chegar no casamento, temos que estabelecer outros níveis de acordo. E depois, existem algumas outras coisas que você não consegue acordo, mas isso aí eu acho que eu posso resolver um pouco mais para frente. Sobre questão de filhos, sobre questão de como a gente vai desenvolver o nosso futuro, a nossa aposentadoria, em que lugar vamos morar. Um montão de coisas que a gente não consegue acordo imediato.
Agora, nós estávamos dispostos e determinados a permanecer juntos e casados. Isso foi determinante, porque nós iríamos buscar um acordo, no momento certo esse acordo viria, ele chegaria e nós iríamos experimentar a bênção desse acordo no nosso casamento. Maravilha? Deu para responder? Respondido? Então vamos para a próxima. Muitas pessoas desistiram do casamento, mas continuam morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto, aparentando como se fossem um casal normal. Isso tratando-se de cristão. Com esse comportamento, como achar uma solução para essa dificuldade? O que fazer? Qual o melhor aconselhamento para essa situação desse casal que mora na mesma casa, vive na mesma casa, porém não vivem de forma conjugal, como um marido e mulher? A chama apagou completamente, né? Apagou a chama, jogaram fora o candeeiro, o lampião, não tem mais nada lá, né? Mas, irmãos, eu continuo crendo em milagres. Eu continuo crendo em milagres, sabe? Eu estava na comunidade de Ubatuba alguns anos atrás, e um casamento que havia se desfeito mesmo, tinham até mudado, né, bem? O marido estava morando num canto, a esposa estava morando no outro canto, e nós estávamos lá e tivemos um trabalho com a igreja toda, e nós falamos sobre família, e nós oramos por restauração de famílias, e estava na igreja só a esposa, e ali ela disse: Senhor, eu creio, não sei nem onde está meu marido, mas eu creio que ele pode voltar para casa, e pode voltar um outro homem. Irmão, você acredita que depois eu voltei lá com a Miriam, e aquela mulher veio conversar com a gente, ela falou: pastor, aconteceu um milagre, meu marido estava em outra cidade, estava muitos anos distante da gente, dos nossos filhos, e voltou para casa e me pediu em casamento novamente. E eles estão lá na comunidade de Ubatuba, irmãos, para a glória de Deus, o nosso Pai. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Se a gente não cresce, a gente diria assim: não tem o que fazer. Mas foi Jesus quem disse, lá em Marcos 9:23, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Então, ore por esse casal, né? Estabeleça um pacto com o Senhor, conquiste essa vitória, que é uma vitória que espiritualmente ela é totalmente possível. Existe uma ação maligna para dividir casais, pessoas, famílias, e esta é uma área de fé, é uma intervenção de fé. Eu creio em milagres. Prosseguindo, o que uma mulher deve fazer quando o marido só é carinhoso no momento de desejo sexual? Primeiro ela tem que chegar e conversar, né? Dizer para ele que o ato sexual não acontece só ali na hora, né? Tem todo um preparativo, né? Tem todo um processo antes, né, do ato em si. Então, às vezes esse marido está precisando, né, ter entendimento de algumas coisas, de alguns passos. Ele precisa ter conhecimento, né, como é que isto funciona para a mulher, porque mulher e homem é diferente nessa área, né? O homem, ele é muito mais assim racional, e o instinto dele, né, dessa maneira funciona diferente, né? O homem, ele é movido pelo que ele vê, a mulher, ela é movida
por aquilo que ela ouve, pelas emoções. Então, o ato em si, ele acontece em função do próprio casamento, do próprio andamento, né, do relacionamento dos dois, né? Então, depende do carinho, depende do tratamento, depende de como esse marido vê essa esposa, depende dessa esposa como vê esse marido. Então, precisa ter essa compreensão. Um marido que age assim, ele, de fato, ele precisa de esclarecimentos e precisa abrir seu coração, né, nesse sentido, e admitir, entender e compreender como a sua mulher funciona, né, nesta área física também, que para ele é diferente e ela é diferente dele também. Então, precisa ter essa compreensão. Nós tratamos exatamente sobre isso. São 4 áreas vitais, fundamentais e relevantes que permitem, que viabilizam e acessam essa intimidade plena do casal. Então, se existe essa relação verbal saudável, gostosa, emocional, o toque físico na medida certa, sensível para cada ocasião, e uma relação espiritual do casal, naturalmente a esposa, ela vai se oferecer ao seu marido, ela quer coroá-lo com a intimidade, né? Mas é preciso conversar. Eu acho que muitos casais, eles fogem dessa conversa tão importante sobre relacionamento sexual. Olhar nos olhos e expressar o que é bom, o que não é, como as coisas devem acontecer, as limitações que um e outro podem ter. Relacionamento sexual é a comunicação da forma mais plena que um homem e uma mulher podem ter. Mas essa comunicação, ela precisa ser continuamente trabalhada, entendida, e precisa haver um foco nela. Por isso é importante conversar e falar e dar entendimento um ao outro de como as coisas estão e como as coisas podem melhorar e podem fluir de maneira que um e outro sejam totalmente gratificados nesse processo do relacionamento íntimo. Eu contei para vocês daquele caso lá da moça, né? Do bolinho. Eu contei para vocês no acampamento. Tá bom. Vamos prosseguir. Próxima pergunta. Quando o marido, mesmo sendo cristão, não assume sua postura de líder espiritual da casa, o que a mulher deve fazer? Ela deve assumir? A mulher, ela deve se posicionar espiritualmente, né? Porque não adianta ela só falar, só cobrar, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se posicionar como sacerdote, rei, profeta dessa casa, né? Eu acho que o papel fundamental dessa mulher é mesmo diante de Deus ela apresentar essa necessidade, né, e essa carência, essa falta que ela tem, né, do seu esposo não cumprir esse papel, dela requerer isso diante de Deus e com sabedoria, né, porque a palavra de Deus fala que a mulher que tem o temor do Senhor, ela santifica a vida do seu marido, ela com o testemunho que ela dá dentro da sua casa, esse testemunho vai impactar a vida desse homem ao ponto dele ver a diferença que a mulher tem, que esta mulher que serve a Deus tem. Então, de alguma maneira, se essa mulher tiver o temor do Senhor no coração, o Senhor vai dar sabedoria para da forma certa, né, ela conquistar isso em Deus e do Senhor trabalhar no coração desse marido e revelar, né, para ele a sua posição, o que ele precisa ser em Deus dentro da sua casa, e da mulher ela
assumir sim diante do Senhor. Senhor, olha, na nossa casa tem aqui essa debilidade, o Senhor sabe que eu não quero de maneira alguma passar, né, na frente do meu marido, mas eu quero me colocar diante de Ti aqui, para interceder por ele, por mim, pelos nossos filhos. Eu vejo que ela deve se posicionar no Senhor de maneira espiritual, de acordo com a experiência que ela tem com Deus. Ela deve sim se posicionar. A Miriam está até falando aqui que ela até ora: Senhor, eu não quero passar na frente do meu marido, eu não quero ocupar o lugar dele. Ótimo. Mas aí existe um detalhe importante. Uma das coisas muito importantes para o coração de um homem, e as mulheres elas precisam hoje estar atentas a isso, é o fato dele se sentir respeitado e honrado. É um processo, eu acho que até meio que natural, que foi gerado na nossa sociedade, e até por conta das mulheres vindo buscando esse posicionamento equitativo ao lado do homem, ela lutando para ser reconhecida. Ainda existe muitas injustiças, né? Que a gente sabe que existe mesmo. O homem e mulher trabalham na mesma função, o homem ganha um valor muito maior que a mulher na mesma função. Existe, né, isso aí. Então as mulheres, por conta não só dessa situação e de outras mais que a gente vive em nossa sociedade, ela veio brigando e lutando para se impor e para alcançar esse respeito, né? E isto de alguma maneira foi colocando a mulher assim num processo de confrontação e até muitas vezes de desrespeito ao marido. Então tem mulher que às vezes ao falar com o marido, ela intimida o marido. Sabia disso? Tem perguntas que são intimidadoras, tem afirmações que são constrangedoras, e elas, às vezes sem perceber, essas mulheres, elas até querem que o marido assuma a frente, mas elas são tão impulsivas, elas estão tão dentro desse negócio de fazer a coisa acontecer, que elas engolem o marido, sem perceber. Os homens, eles se sentirão amados, e se sentirão plenos no casamento, se conseguirem perceber que as suas esposas o amam, que a sua esposa o ama e o respeita, o honra. Ele precisa sentir isso. Então é algo para se pensar. É algo para se pensar, né? E as mulheres, elas devem fazer essa avaliação. Tem muito homem que colocou o pé no breque, né? Eu sei que tem. Mas sabe por quê? Muitos deles colocaram o pé no breque porque a mulher atropelou. Se ele não colocasse o pé no breque, ia dar pau, ia dar confusão, ia dar uma competição gigante. Eu já vi mulheres, por conta disso, e aprendendo então esses princípios, elas começaram: bem, isso é você que vai resolver, pode ir, o que você resolver, eu estou junto com você. E eles foram assumindo, foram dando os passos e foram recobrando os seus lugares. Existem homens que eles vieram de uma família que os modelos não foram os melhores modelos, né? Você sabe que existe aquela questão de, às vezes existe um lar em que a mulher, ela não quer que o marido seja o dominante, ela quer ser o dominante, e para ela isso não é crise não, é porque ela quer ser desse jeito. E muitos homens cresceram em lares assim, quem dava as cartas era a mãe, e eles aprenderam a ficar assim meio de... Então quando ele chega no casamento, ele pensa que a esposa dele vai ser igual quem? A mãe dele. Ele pensa isso aí, e ele vai esperar que a esposa seja assim.
É preciso que ele reaprenda. E quando a gente está na igreja, a igreja está ensinando isso toda hora, todo instante. Hoje nós estamos falando disso. Existem reuniões de casais contínuas aqui. Então, esse rapaz, esse moço, esse homem, a qualquer momento, ele vai entender, porque nós lemos aqui, a palavra disse, olha, o homem é o cabeça da mulher. É bíblico. Talvez ele não tenha tido esse modelo, mas é assim que a palavra de Deus quer que ele viva. Então a esposa e eles vão conversar, e ela vai ajudá-lo, e ele vai assumir o papel de cabeça do lar. Não para ser o chefe, para ser o mandão, mas para ser aquele que lidera em amor, sendo exemplo, servindo. Ele vai ser esse homem que vai encabeçar. E eu já vi também muitos casos de casamentos que foram restaurados nessa situação também. Muitos casos, muitos casos. Por isso que é com sabedoria. A mulher vai conquistar isso com sabedoria do Senhor. Não adianta ficar falando, cobrando. Isso não é sabedoria do alto, né? Mas a mulher se colocar diante de Deus, trazendo esta necessidade dentro do seu casamento e ajudando o seu marido a perceber o papel que ele tem dentro do lar, eu creio que Deus muda essa situação. Vamos lá. Qual o reflexo espiritual para um casal que não acertou um problema? Simplesmente ele jogou para debaixo do tapete. A conta vai aparecer, a fatura vai chegar. Nós já entendemos isso, irmãos. Não há nada encoberto que não seja revelado, não é? E o que encobre a transgressão nunca prosperará. Nunca prosperará. Partindo daí, não tem jeito. A gente tem que tratar. A gente tem que tratar as pequenas coisas, as coisas mais difíceis. Por isso que a gente falou da relação verbal. Você tem que separar um tempo com o seu cônjuge para conversar, para parar, para olhar nos olhos. Você vai dizer assim, mas está difícil, eu não consegui, mas a gente não sabe. Olha, esses dias aqui, eu e a Miriam conversando com um casal, eles disseram, pastor, você não acredita, saí só eu e a minha esposa, e a gente ficou olhando para o outro, e agora o que a gente faz? Ué, tem que começar, vamos lá, vamos começar com as conversas superficiais, aquelas, tá calor, né? Tá calor. Nossa, gostosa a comida, né? Tá boa, tá gostosa a comida. Tá cheio esse lugar, né? Tá cheio esse lugar, né? Tudo bem, começa assim. Mas vai estimulando e vai se permitindo e vai voltando. Porque eu vou dizer para vocês, a maioria dos problemas nos casamentos acontecem porque os casais não olham nos olhos, não abrem o coração, eles não tratam aquilo que precisa ser tratado, não conversam. Desde as coisas mais simples. Desde as né? mais simples. A gente fala de coisas simples. Quanto mais um casal desses vai ter condições de tratar da intimidade, por exemplo. Não vai tratar. E é por isso que tantos problemas nessa área, né? Por isso que tantas dificuldades. Porque o casal não é transparente, não tem aquela unidade de alma, né? Que é aquela liberdade de você expor o que você pensa, expor o que você sente para a pessoa que está com você, o seu companheiro ou a sua companheira. Companheiro e companheira, lembra alguma coisa, né? Sem dinheiro, sem cuidar da saúde e da aparência, dá para manter a chama acesa? Se dá. Dá sim. Na prática, né? Quem já viveu. Minha esposa é bonita, né? Mas é cara. Mas olha, é possível sim. Lógico, né? Porque veja, a gente abriu hoje exatamente com esse texto. O coração alegre aformoseia o rosto. As pessoas são bonitas, elas são lindas, elas são atraentes,
por aquilo que está no coração. Ontem a gente estava até pensando, na nossa reunião com a nossa liderança lá em Bragança, nós somos o resultado da média das 5 pessoas mais importantes para a nossa vida. Então, se eu estou cercado de pessoas pessimistas, críticas, negativas, chatas, pessoas, que tipo de pessoas você acha que eu vou ser? Mas, se eu me cerco de pessoas que buscam a Deus, que são inspiradas por Ele, que têm o perfume de Cristo, eu vou ser cada dia um homem, minha esposa, uma mulher semelhante a Cristo, e por isso esse perfume, essa beleza vai fluir naturalmente de nós, vai fluir, e essa beleza é que vai impactar. É isso que vai impactar. É lógico que se existe essa alegria no coração, haverá cuidado comigo, nas coisas mais simples, na higiene, em pentear o cabelo, nas coisas simples. Às vezes, irmãos, ser bonito não é caro, é questão de ser zeloso, ser cuidadoso, fundamentalmente isso, né? Então, acho que a gratidão, né, e a satisfação permite que a chama continue acesa nesses momentos de escassez, né, de dureza, né? Não tem dinheiro para comprar um saquinho de pipoca. Nós já passamos por isso, né, com a nossa filhinha, a primogênita Laís. Né? Passamos uma época muito apertada, mas mesmo assim nós não deixamos de ir no shopping, que na época não pagava estacionamento, né? Então dava para ir, lá, chegava lá, comprava um saquinho de pipoca e nós 3 íamos comendo, uma pipoquinha de cada vez, né? Cada uma para ela, uma para mim, uma para o pai. E como nós fomos gratos, né? Como nós sentimos o cuidado de Deus, nós não deixamos aquele momento de aperto, né, ser uma coisa assim pesada para o nosso casamento. Nós tínhamos esperança, não vai passar, né? Isso é só uma fase, é um momento, né? Um momento que a gente tem que economizar, que a gente tem que segurar um pouco mais aqui na compra do mês, ou em alguma coisa que a gente gostaria de fazer. Mas quando a gente tem gratidão, né, por aquilo que o Senhor nos dá, fica fácil, né, manter a chama acesa mesmo nesse momento. E passa, viu, meus irmãos? O dia mal vem, mas ele passa. O que fazer quando a comunicação no lar entre o casal acabou? Então, eu acho que é muito complicado a gente ficar sem essa comunicação. É um desespero de um lado e de outro. É um desespero. A gente quer voltar a conversar, mas a gente fica sempre pensando, eu acho que o outro não vai querer. A gente tem que vencer primeiro o medo da rejeição, que provavelmente a outra pessoa, ela está desejando tanto quanto você voltar a conversar, né? Numa das nossas reuniões de casais lá em Bragança, num grupo um pouco menor, pequeno, um casal testemunhou isso. Eles são um casalzinho muito joia, muito dado um com o outro, e eles entraram numa briga lá. E aí ele falou, não vou conversar com ela hoje. E ela também do outro lado, não vou conversar com ela. Bom, no segundo dia ele quis conversar com ela. E aí ele falou, nossa, mas como é que eu vou conversar com ela agora? Ontem eu não conversei nada. Ela falou, ela vai vir conversar comigo. Aí ela ficou no canto dela e no segundo dia ela não veio. Irmãos, a crise foi se estabelecendo no coração deles. E eles ficaram uma semana sem conversar, um de um lado e o outro no outro lado. E eles ficaram desesperados. Até que
teve um momento, os dois estavam orando, mas cada um no seu canto. Senhor, com medo era, ela não vai querer conversar comigo, e ele não vai querer conversar comigo. O medo era esse, a reação do outro, se eles voltassem a dar um sinal que queriam voltar a conversar. Quando eles perceberam a oportunidade, o Espírito até quebrou mesmo um cativeiro, uma barreira, né? Eles olharam para o outro, eles começaram a chorar, se abraçaram e pediram perdão. Primeira coisa que eles pediram perdão para o outro, e olha, me perdoa, me perdoa, e voltaram a conversar, e nunca mais abriram essa brecha no casamento deles. Um primeiro medo que eu acho que precisa ser vencido é esse, da expectativa de uma reação negativa do cônjuge, que a gente não está conversando. Mas eu tenho certeza que haverá uma boa resposta. Tem que dar o passo. Nosso tempo está terminando. Mais uma pergunta. O que fazer, ou qual a melhor saída, quando um dos cônjuges vive baseado no passado? Então, é um processo de cura. É um processo de libertação. Talvez esse casal, ele precisasse mesmo de uma ajuda dos pastores, dos líderes que possam trabalhar com eles. Na nossa vida vitoriosa, nosso encontro de vida vitoriosa, existem momentos que nós vamos mesmo estar sendo tratados por Deus para deixar as coisas velhas, deixar as coisas antigas, porque Deus quer fazer algo novo. O passado, ele não tem como ser mudado. A gente pode dar uma direção nova a partir de hoje para o futuro. Agora, olha que é legal, o que é bacana, é bíblico. O Senhor, Ele pode tomar uma situação que esteja degradada, quebrada, e Ele conserta de tal maneira que depois de reparado, ninguém nunca imagina que aquele casal, aquela vida, aquelas pessoas um dia passaram por aquele problema. Não fica marca, não fica sequela, não fica. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: Deus tem um futuro novo para nós. Às vezes nós estamos enraizados e apegados ao passado. Busque ajuda dos seus pastores, para que eles possam te ajudar. Jesus disse: olha, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus faz isto na sua vida. Seus pastores, seus líderes vão te ajudar a viver o novo de Deus daqui para frente. Amém? Amém.